Dá tempo, Karine, pegar ainda mais da metade da pregação. Mas então, vamos ao texto. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler toda a parte que compõe, para que vocês percebam o pensamento do autor, a condução do autor, inspirado, e veja que o pensamento dele é único, do versículo 1 até o versículo 24 do capítulo 3. Eu vou ler na versão Almeida século 21, você acompanha na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estavas nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que eu estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me destes deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os gados, entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: Porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é a palavra de Deus.
Irmãos, eu quero começar fazendo uma correção. Eu conduzi, por um engano de nomes, né? Eu dei a informação errada à igreja, na última mensagem, quando dei a localização do Jardim do Éden. Por causa de Abraão, é Adão e Abraão, e aí eu dei a localização por causa da terra prometida, disse que ia lá em Canaã. Não é Canaã, não. O Jardim do Éden é na Mesopotâmia, é de onde Abraão saiu, mas não é para onde ele foi, a terra prometida, não. Entende? Então assim, Adão saiu de Ur. Ur é Mesopotâmia. Ali é o Éden, a localização do Éden é naquela região ali. Síria, Assíria, Babilônia, é naquela região. Ali está o rio Tigre, ali está o rio Eufrates. Então aquela região é a região do Éden. Ele foi para Canaã, é a terra que mana leite e mel, a norte do Éden, não é o Éden. E eu falei, por causa dessas personagens, que o Éden era cá, não é cá. Cá é a terra que mana leite e mel, viu? Corrigido aqui, vamos avançar. E vocês têm na Bíblia o mapa, deve ter, algumas Bíblias têm mapa. E no mapa vocês veem o rio Eufrates, o rio Tigre, e eles são afluentes, ou seja, eles existem por causa desse rio, que diz a Bíblia que flui, e aí você vai ver o Golfo Pérsico ali. Então, daquela região do Golfo Pérsico nascem esses rios. O rio do Egito, o Grande Nilo, ele vem a nascer também, mas aí já é muito depois, que vem o Nilo, que rega então o Egito e torna uma área muito fértil ali, aquela região do Egito. Mas não, que é Canaã também, mas não é o Éden não. O Éden é do outro lado, ao sul de Canaã. Vamos lá então, feita a correção, eu quero avançar com vocês na grande ideia. Qual é a grande ideia então desse texto? Difícil essa grande ideia, viu? Por causa dos conceitos, ela é difícil. Deus cumpre sua palavra. Graziel, por favor, eu tenho uma projeção aí, me bota essa projeção, e aí você consegue ver e aí nós temos aí a grande ideia que vai ficar projetada todo o tempo. A grande ideia vai ficar projetada aí embaixo, ó, o último aqui embaixo de slide, o último slide aí, é isso aí. Deus cumpre sua palavra, que foi distorcida pela serpente, e é misericordioso com o homem. Deus cumpre a sua palavra, que foi distorcida pela serpente, e é misericordioso com o homem. Essa é a grande ideia então. Agora não está projetando aqui, ó. A gente precisa projetar quando abrir aí, tá certo? Com o homem. Observemos então, irmãos, a sequência dos acontecimentos dos fatos. Capítulo 3. Observe essa cena. A serpente distorce a palavra de Deus. A mulher assume o papel que não é seu e é enganada. O homem quebra a aliança. Deus julga com justiça e cumpre a sua palavra, estendendo aqui a sua misericórdia sobre o homem. Deus disse: no dia que você comer, morre. Deus cumpre a palavra, mas estende a sua misericórdia. Deus é cheio de misericórdia. Deus é misericordioso. Mas de maneira bem resumida, o que nós temos é essa cena, é essa sequência. Serpente, mulher, Adão, homem, Deus, julgamento, sentença e misericórdia de Deus. É isso que nós vamos ter. Ali está a grande ideia. Deus cumpre sua palavra, que foi distorcida pela serpente, e é misericordioso com o homem. Pode passar, Graziel. Aí vai ficar só isso, só deixa aí a grande ideia lá em cima, e no tempo certo você vai acompanhando aí. Nós vamos dividir a mensagem em 4 partes, que talvez e provavelmente a gente tenha 4 pregações acerca do capítulo 3, para que a gente não leve aqui 1h30, tá certo? Para que não faça tudo de vez, a gente vai por parte. Então, primeira coisa é conhecendo a serpente. Eu acho que está aí, né, Graziel?
conhecendo a serpente, primeira coisa. Segundo, as consequências desastrosas de assumir uma posição que não lhe foi delegada, é a segunda coisa. Terceiro, as consequências catastróficas da quebra da aliança com Deus. E por fim, o justo julgamento misericordioso de Deus no cumprimento da sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, ainda que estenda a sua misericórdia. Mas Deus disse, vai ser. Deus cumpre sua palavra que foi distorcida pela serpente e é misericordioso com o homem. Vamos então à primeira divisão, conhecendo a serpente. Vamos trabalhar esse ponto hoje, o primeiro ponto. Conhecendo, ou a primeira parte, a primeira divisão, para que a gente não se delongue muito no dia de hoje aqui. Conhecendo a serpente. Deus criou todas as coisas. Está em Gênesis 1, do 1 ao 2, 3. E o Salmo 24, 1 confirma ou faz eco com isso, de que Deus é criador de tudo, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Então o Salmo 24 também faz eco. E Ele é perfeitamente bom, Deus que criou todas as coisas. Então, quem criou o mal? Clica, Graziel, e passa aí. Essa pergunta, eu não sei quem é que vai responder. Quem criou o mal? Eu acho que a humanidade vive atrás disso, né? Querendo saber, é uma pergunta que a gente ouve dia e noite. Quem criou o mal? A serpente é boa? Vocês viram o trabalho dela, mas Deus criou a serpente. Em Gênesis, irmãos, no capítulo 1, versículo 31, olha o que diz a palavra de Deus. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se a tarde e a manhã o sexto dia. Então, Deus viu que era muito bom, logo a serpente é boa. Mas a serpente está fazendo o bem ou o mal no capítulo 3? Meu Deus! Difícil. Então, quem criou o mal, visto que foi Deus que criou a serpente? Deus criou a serpente. Vai observando aí, viu, Graziel, os slides que você consegue acompanhar cena após cena aí. Quem criou o mal? Se foi Deus que criou a serpente, e Deus diz que tudo é muito bom. Deus que é perfeitamente bom, Ele criou o mal? Porque foi Ele que criou a serpente. Vamos observar dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Vamos achar livro de Daniel, profeta Ezequiel, Daniel, Ezequiel. Daniel, Ezequiel, Daniel. Vamos observar o livro de Daniel. Daniel, no capítulo 9. O que é que eu estou fazendo agora? Agora nós vamos começar a olhar para a palavra de Deus para entender Gênesis, capítulo 3. Daniel, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. O que é que eu estou trazendo para vocês?
Eu peço a Deus que vocês consigam me acompanhar, já orei por isso. Daniel está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, por meio dos profetas, Jeremias, ele estudando, foi quem deu entendimento a ele da profecia. Ele estava, Judá cativo, na Babilônia, e estudando a palavra, ele veio entender o que Deus estava falando. A Bíblia trouxe resposta. Agora vamos para Marcos. Eu acho muito interessante. Marcos capítulo 1. Um no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Isso serve para a gente entender algumas coisas. Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito. Ou seja, eu estou lendo, eu estou falando que Jesus é Filho de Deus, e é a Bíblia que prova isso. É a palavra de Deus que tem essa verdade declarada. E ele vai provar por meio das citações dos textos do Antigo Testamento. Tem quem não queira usar o Antigo Testamento dizendo que ele é ultrapassado. Mas os apóstolos, os evangelistas e todo o Novo Testamento usam. Então, vamos investigar o que diz as Escrituras sobre a criação de Deus, a serpente e o mal. Quem vai nos esclarecer e nos dar resposta verdadeira e precisa sobre esse assunto é a própria palavra de Deus. Então, olhando para Daniel e olhando para Marcos, eu quero convidar vocês a isso. Quem vai dar a resposta desse questionamento aqui? A própria palavra de Deus. Deus cumpre sua palavra, que foi distorcida pela serpente, e é misericordioso com o homem. Essa é a grande ideia de toda a estrutura do capítulo 1, obviamente. Vamos então. O que a palavra de Deus no Gênesis 1 nos revela é sobre a criação do mundo físico, em que habitamos e que conhecemos. Não trata Gênesis 1 do mundo celestial e espiritual, não. Porque essa é uma pergunta que é feita e queremos resposta olhando para Gênesis 1. Não vamos ter. Porque Gênesis 1 trata da criação deste mundo físico que nós conhecemos. Trata da criação de todas as coisas que nós conhecemos. Gênesis 1 não trata do mundo celestial e espiritual. Aliás, a Bíblia não fala deste mundo com detalhes para nós. E Deus criou os anjos, os maiores, os menores, os coloridos. Não tem isso na Bíblia. E Deus criou Satanás. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Então vamos olhar para a Bíblia para ver, porque nós temos informações equivocadas. Agora, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Para a gente entender Gênesis 1. Apocalipse 12. Se repete no 21 também, mas agora no 20, perdão, mas agora nós vamos a Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Apocalipse 12 ao 7, observe. Acompanhe comigo essa leitura. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Olha que coisas interessantes. Já aqui eu vou parar um pouquinho antes de continuar a leitura. É muito interessante, porque se chama serpente, a antiga, diz assim, antiga serpente. João, o apóstolo João está olhando, sabe para onde aqui? Gênesis 1. Quando ele diz a antiga serpente, ele está olhando para Gênesis 1. Quando ele diz assim, ó, que engana, expulsou o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele está olhando também para Gênesis 1, porque todo mundo foi enganado ali em Eva. É isso que está escrito lá em Gênesis 3. Deus pergunta à mulher: que foi que fizeste? Ela diz: a serpente me enganou. Capítulo 3 de Gênesis, olha o versículo 13. E o Senhor perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou. Vamos seguir então aqui em Apocalipse. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do céu, do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foram expulsos. Ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram na própria vida. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz um menino. História conhecida, né? As duas asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Muito interessante. Nós aqui já sabemos uma coisa. A gente quer saber sobre a serpente. Já sabemos que é também o dragão, que é também Satanás. Nós lemos agora uma literatura apocalíptica e tem muitas figuras. E a gente sabe quem é esse dragão que lançou água da boca para matar a mulher e o menino. A mulher é Maria, o menino é Jesus, o dragão é Herodes, que mandou matar. É uma literatura apocalíptica. Essa literatura é uma literatura cheia de figuras de linguagem, cheia de metáforas, rica em metáforas, para informar. João, não esqueça, está exilado, está preso na ilha. E falou muito nessa literatura, nesse estilo literário, para que a sua carta não fosse, ou seja, o seu escrito não fosse identificado com facilidade. Mas os fiéis sabiam exatamente o que ele estava falando. É bem interessante essas questões da palavra de Deus. Ok, capítulo 20 de Apocalipse, verso 1, também repete a mesma história, vai falar da mesma coisa. Vai identificar quem é o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás. Identifica.
Vamos avançar. Quando Maria estava grávida de Jesus, o dragão tentou matar a mulher e sua semente. Jesus, que era o designado para destruir a sua obra. Então, Herodes não é Satanás, mas Herodes está sendo usado. Ele é instrumento nas mãos de Satanás. Para quê? Para que o Cristo, para que a obra de Deus não prospere. Mas é impossível, porque agindo Deus, quem impedirá? Então é impossível. O que é que o Senhor faz? Ele protege. Ele não deixa que os magos voltem pelo mesmo caminho. Ele dá sonhos. Ele fala com José, porque Herodes manda agora matar todas as crianças da região. Jesus ia no meio, mas José tem um sonho, é avisado e tira e vai para o deserto. É o lugar então onde ele é protegido nesse deserto. Ele vai para o Egito. José vai para lá e fica lá. Se você ler os evangelhos, você vai ver isso. E Apocalipse está tratando disso. Então, nós temos aqui essa narrativa. Jesus, ele é esse. Ele é o designado para destruir a obra do diabo. Gênesis 3,15. Olha a promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Imagine agora que a serpente vai gerar seres humanos. Vocês percebem a linguagem figurada aqui? Não, ele não está falando de serpente agora. O texto bíblico não está falando de serpente, um animal. A tua descendência. E aí a gente vai ver Caim, semente da serpente. Em que? Na sua atitude. Ele é mau, ele é suicida, ele mata. Assassino. Ele mata o seu irmão. Por isso que quando Sem nasce, há uma alegria no coração de Eva. É Sem mesmo, meu Deus? 7. Eu vou ficando trocando essas personagens de vez em quando. Vocês vão ajustando aí, tá bom? Há essa confusão na cabeça dela. Agora olha Lucas, capítulo 10. A gente vai acessar um monte a palavra de Deus, porque quem é que vai provar? A palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: e os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Quem foi lançado do céu para a terra? A serpente, Satanás e seus anjos. O endemoniado gadareno estava cheio dos anjos de Satanás. E aqui ele diz: e os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios, são esses anjos, se submeteram a nós em teu nome. Ele lhe disse: eu vi, olha o que o Senhor diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ei, peraí, vamos parar. Gênesis 1 trata da criação do céu? Não trata da criação do céu. Jesus diz, Apocalipse, João diz, que ele foi expulso de lá por Miguel e seu exército, o exército de Deus, os anjos do Senhor, foi expulso. Ele é um anjo, ele é espírito. A Bíblia não se ocupa em não falar sobre a criação desses seres e desse lugar, desse exército. Não se ocupa em nos dar detalhe de criação, como foram criados, quando foram criados, nada dessas coisas. A Bíblia não fala para nós isso. Gênesis, quando acaba o 31, o Senhor diz: viu Deus tudo quanto fizeram, viu que era muito bom. Tudo que Deus fez na terra, tudo que Deus criou era muito bom. Mas Satanás foi lançado de lá para cá, expulso. Ele era muito ruim. Quem fez o diabo? A Bíblia não se ocupa em falar disso para nós. E eu vou ler um texto aqui que é interessante. Terminando aqui. Ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ué, Jesus viu Satanás cair como um raio, mas Satanás quis matar ele usando Herodes.
quando ele era criança, bebê. Como é isso? João discerniu pelo Espírito. Ele interpretou Gênesis 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo estava quando? No princípio, desde sempre. Ele é eterno, ele é Deus. Então ele sabe de todas as coisas, ele viu tudo. Quando Jesus está falando aqui, não é necessariamente agora adulto, está na terra e viu Satanás cair. Não é isso, não. Absolutamente não. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Ó espíritos, eles chegaram dizendo que os demônios se submetiam. O Senhor chama demônios agora aqui de espíritos, porque eles são espíritos. Satanás é espírito. E ele diz, contudo não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. A nossa alegria não deve ser quando a gente chegar e Satanás falar as besteiras dele por meio de um endemoniado. Não. A nossa alegria deve ser a paz que temos no coração, a convicção de que nós temos a vida eterna. Essa é a alegria. Isso deve alegrar nosso coração. Mas vocês percebem os pormenores da palavra por meio também dos sinônimos, espíritos, demônios, a mesma coisa. A serpente, aqui em Gênesis que nós estamos vendo, essa ação aqui não é do animal criado por Deus, não. Essa ação aqui é do espírito imundo que foi lançado na terra. É diferente. Por isso que o Senhor, quando chega no versículo 15, ele traz uma sentença. Ele nem conversa com a serpente, porque a serpente aqui está sendo um instrumento. Satanás é espírito, e o espírito precisa de habitar para usar. Já pensou se os demônios pudessem fazer o que quisessem sem estar no corpo de ninguém? Não, o que é que eles fazem? Eles possuem pessoas, e por meio de pessoas eles fazem coisas. O Espírito de Deus, ele habita em pessoas, e por meio dessas pessoas anunciam Cristo Jesus e o Evangelho. Vocês entendem? A guerra é espiritual. O que foi dito? O que é que está dito em Efésios? A luta não é contra pessoa de carne e sangue, mas contra as potestades espirituais nas regiões celestiais. É espírito. A luta é espiritual. Fulano, aquilo é ruim, aquilo fez não sei quem. Não, o diabo fez através de fulano. Fulano é uma vítima, é um coitado, uma coitada, que talvez não seja eleito, e que está sendo instrumento na mão do diabo, Você quer ver uma pessoa usada pelo diabo? Vai passando João, sossegado, indo para casa. João quer ir para casa, e aí vai João indo para casa. Aí a pessoa diz, João, vem cá, vamos embora tomar uma. Estou sem dinheiro. Nada, venha. Cachaça louva a Deus? É obra de Deus? Muitas vezes João vai, bebe sem pagar, se embriaga, à frente ele faz uma tragédia, ou em casa ele comete alguma coisa ruim. Quem foi que estava trabalhando naquele circuito ali? Fazendo o mal? O diabo. Entende, gente? Minha mãe me pegava, aspas aqui, e me levava, eu já falei isso a vocês, e ela me mostrava homens bêbados, e ela dizia assim, mulher, minha mãe sempre teve horror de mulher bêbada, né? Ela falava, homem bêbado é feio, mulher bêbada, meu Deus. Aí ela me mostrava assim, tá vendo ali, meu filho? Aí eu via. Aí assim, ela disse, você acha bonito? Não, que feio. Eu disse, pois é, não faça aquilo não, é ridículo. Aí ela dizia, me conversava, mãe me aconselhava assim na prática, me mostrando. Dizia, não beba não, meu filho. Se você não quer viver aquilo, olha que coisa feia, para lá. Aí muitas vezes a pessoa levantava, não se aguentava em pé, caía, se esborrachava. Ela, um pai de família, a vergonha que está causando ao filho, à mãe, à esposa. Aí ela listava assim para mim
na prática, era aula prática. E eu vendo aquela cena ali, horrenda, que coisa horrorosa, um homem bêbado. A gente viu aqui, semana passada, que cena, ali é o diabo escarnecendo da criatura de Deus. Tem gente que fica rindo, quando vê um bêbado caindo, acha graça, a criatura de Deus sendo escarnecida, exposta ao ridículo. A gente tem que pensar nisso. Vamos voltar. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o raciocínio. A palavra de Deus, meus irmãos, então, diz que o diabo é o ser espiritual que habitava o céu. E a palavra de Deus não trata das coisas celestiais nestes pormenores para nós. Então nós não podemos dizer que Deus criou o mal, porque a Bíblia não diz isso. O que a gente vai dizer é que tudo que Deus fez é bom, e Deus é bom, perfeitamente bom. Isso é que nós temos, não que Ele criou o mal. E aí eu trago para vocês João, Evangelho de João, capítulo 3, uma conversa com Nicodemos. O Senhor Jesus conversando com Nicodemos, eu acho muito interessante. Nicodemos era um senador. Nos dias de hoje, vamos pensar em um senador, um homem a princípio bem instruído, né? Um legislador, um homem das leis. Então, um homem conhecedor, um doutor. Ele não era qualquer um. Olha capítulo 3, a partir do versículo 10, para poupar vocês. Olha o que diz. Jesus conversando com Nicodemos, ele dá uma resposta. Ele diz: Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Que coisas? Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos disse: eu vou voltar para a barriga de minha mãe, eu já velho, e minha mãe mais velha ainda, eu vou voltar para nascer de novo? E Jesus então diz assim: tu és mestre em Israel, você é um rabi em Israel, um doutor, e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus disse a Nicodemos, um doutor. Em sua época, no seu contexto, Jesus disse: você é um homem instruído. Eu estou falando das coisas aqui da terra, você não está entendendo. Se eu falar das do céu, irmãos, eu penso em mim e você, em nós. A gente tem aqui a palavra de Deus falando das coisas da terra, no livro de Gênesis, no começo. A gente não entende. Aí, se falasse do céu, da criação de todo, o que a gente ia entender mesmo? Se a gente até hoje está batendo cabeça para entender a Bíblia. Jesus disse isso a Nicodemos. Eu estou falando dessas coisas aqui do dia a dia simples. Você não está compreendendo? Se eu falar das coisas do céu, o que é que você vai entender? Então a Bíblia, quando fala da criação, não trata da criação de nada do céu. Apesar da Bíblia nos dar algumas poucas informações do céu, mas não trata de criação, de pormenores, de detalhes das coisas do céu. Não trata disso, para mim e para você. Portanto, nós não temos respaldo bíblico para afirmar que Deus criou o mal. Por quê? Por que nós não temos esse respaldo bíblico? Porque a Bíblia não trata da criação das coisas celestiais e dos anjos. Para mim e para você. E onde a Bíblia não tem voz, nós não damos ouvido, irmãos. Onde a Bíblia não tem voz, a gente não dá ouvido. Porque senão a gente vai ficar especulando e os nossos pressupostos são suficientemente abundantes para criar uma história que a Bíblia não diz. E aí a gente tem que ter cuidado com o pressuposto, permanecer na linha. A aula de hoje de manhã, permanecer na linha. Ter muito cuidado com os nossos pressupostos. Isaías 14
E Isaías, porque alguns possam estar pensando em suas cabeças, né? E Isaías, então vamos lá, irmãos, olhar Isaías. Isaías, Jeremias, Isaías, ou Isaías, Jeremias. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, o que é que o Senhor diz disso? É que nós lemos sem atenção muitas vezes, ou tirando o texto do contexto. Quando a gente faz isso, o pressuposto da gente, se ocupa de cuidar do resto. Isaías 14, a partir do versículo 12, só do 12 ao 15, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 14, do 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao Sheol, ao mais profundo abismo. Eu leio isso aqui e aí digo que está falando de Satanás. É assim que acontece. Quantos eu já ouvi dizer isso? Quantos eu já ouvi dizer isso? Eu já vi pregação aqui dizendo que é Satanás. Satanás. Aí a gente tem uma ferramenta, teologia bíblica. E a teologia bíblica vai pegar e fazer o quê? Pegar o texto e ele vai ter que ser provado como ele se encaixa na história maior, em toda a Bíblia. Como é que se encaixa? Aí se você pega aqui e fala de Satanás, nesse quilate, ela não se encaixa, porque a Bíblia não se ocupa de falar de Satanás. A Bíblia não é um livro de Satanás, nem se ocupa de falar de Satanás. Mas tem quem diga que esse texto é sobre Satanás. Eu não vou nem voltar para ensinar vocês, não. Eu vou avançar. Vamos para o 16 e 17 agora. Olha o 16 e o 17 aqui. Observe. Não precisa de muito esforço, não. Vai para frente. Diz assim: aqueles que olharem para ti, te observarão, pensarão e dirão: este é o homem. Ei, peraí. Satanás homem? Porque aqui está dizendo: este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos. Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa. Aí nós temos o Salmo 137, quando os hebreus dizem assim: eles nos pedem canções, às margens do rio da Babilônia, eles nos pedem canções. Quem é que a Bíblia está falando aqui em Isaías? Aqui é o juízo sobre Babilônia, Nabucodonosor. É um homem. Aqui não está falando de anjo, de espírito, não. Aqui é um homem. Aqui é o rei. É uma figura. É um livro profético. Olha aí quando a gente tem que saber o gênero literário para entender a sua linguagem. O profeta faz então uso de metáforas, usa astros, estrelas, alva, para falar de Nabucodonosor no seu auge. Quando Nabucodonosor teve um sonho, Daniel disse: a cabeça de ouro és tu, ó rei. O mais excelente, o mais poderoso entre todos. Na estátua, a cabeça de ouro era Nabucodonosor. E o Senhor está falando aqui de Nabucodonosor. Se você ler capítulo 12 desde o início, fácil, não precisa muito esforço, fácil você vai identificar e ver que é juízo profetizado contra a Babilônia no reino de Nabucodonosor. Porque ele oprimiu Israel, mas o Senhor disse que voltaria, está em Abacuque, o reino que oprimisse o seu povo, que ele estava usando, também seria depois disciplinado, castigado. A Bíblia é harmoniosa, ela não se contradiz. E não é um livro que se ocupa a falar do inimigo. Ela simplesmente nos alerta nos momentos necessários. Agora, olha o que diz, para a gente avançar para o fim. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8.
Novo Testamento. Muito texto, né, irmãos? Mas é a Bíblia que prova ela mesma. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós vamos ler um pouquinho. 8:31. Eu vou começar a ler. Diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vai fazer aqui um contraste entre verdade e mentira. Ele e o maligno. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Olha que coisa importante aqui, até para mim. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. E eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, estaríeis fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Caim matou Abel. Jesus está tratando aqui de Gênesis mais uma vez. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Onde é que nós temos a primeira mentira? Vamos voltar a capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher, fez uma troca, inverteu. Foi assim que Deus disse, e botou na boca de Deus o que Deus não disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. Olha que diferença, é só de uma que pode comer. Deus não disse isso. Escutem o detalhe: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Mentira da mulher, seguindo os passos da serpente. Deus não disse para não, era proibido tocar, era proibido comer. Quando eu ocupo o lugar que não é meu, é isso que dá. Se fizerdes, morrereis. Se tocar, morre. Deus não disse isso. Deus disse: se comer, morre. A mulher já bota a palavra na boca de Deus também. Disse a serpente à mulher. A serpente viu, caiu no papo, está no papo, já mentiu também. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Sabe o que é que ela disse? Deus está mentindo. A serpente disse isso: mentira de Deus. Mentira de Deus. Quem é que está falando? Diabo. Satanás foi lançado lá de cima, expulso do céu. Por que a Bíblia não se ocupa em nos tratar disso? A Bíblia fala acerca da nossa salvação, do nosso Salvador. Essas coisas é chifre em cabeça de cavalo que a gente fica procurando. A gente gosta dessas coisas. Aí tem aquele na internet que está ganhando muito dinheiro, com muita curtida, respondendo essas coisas.
Versículo difícil. Onde é que Satanás estava antes de... Aí pega o texto, tira do contexto, faz uma coisa bem elaborada, inteligente, criativa, e as pessoas ficam atrás de uma coisa que não tem nada a ver, nem a Bíblia fala. Entende, gente? Mentiroso. Disse que Deus era mentiroso. Na verdade, segue Satanás a mentira dele. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. O homem não precisava disso. Deus fez o homem em imagem e semelhança dele, colocou no jardim dele. Que mais? Mas o diabo enganou. Aliás, Eva diz isso: a serpente me enganou. Depois a ficha cai e ela vê que foi enganada. Agora, por que o senhor está dizendo que é o diabo, pastor, se está escrito serpente? Porque a Bíblia diz que é o diabo, a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, o diabo. É ele que está agindo aqui. Ele foi lançado na terra e continua agindo aqui, e mentindo, enganando e causando dores horrendas e coisas horrorosas. E o versículo 15 também me diz, porque o Novo Testamento me diz quem é a semente da mulher que destrói a obra da serpente, e quem é a serpente que é destruída e que fere o calcanhar. Aliás, eu não sei se vocês assistiram, mas quem assistiu o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, viu aquela cena quando Jesus vai no Getsemane orar, as portas perto de ser preso para ser crucificado, ser caluniado, sentenciado falsamente e crucificado. E ele se prostra então para orar, e enquanto ele ora, Satanás diz: você vai morrer por eles? E sai então a serpente da roupa de dentro dele, e a serpente corre para Jesus. Jesus olha, levanta e pisa na cabeça. É uma figura legal aquilo ali, para mostrar que ele é o prometido, que vai acabar com a obra da serpente, mas ele é ferido pela serpente. Antes da morte, ela consegue dar um golpe letal nele. E o Deus vivo morreu na cruz, mas a morte não pode detê-lo. E ele ressuscitou, está vivo, e intercede por mim e por você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então é isso que nós temos. Mas eu preciso seguir na leitura. Eu parei em que versículo? Parei em que versículo? Quem estava me acompanhando? Mais no 44, né? Então deixa eu vir para 44. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida. Exato, obrigado, Robson. Desde o princípio não se afirmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as suas palavras, por isso vós não as ouves, porque não sois de Deus, disse Jesus. Por que que as pessoas muitas vezes estão na igreja e não ouvem a palavra de Deus? Essa palavra, ela é rejeitada, combatida, resistida, porque aquela pessoa não é de Deus. Aí eu falo isso e ofende, alguns se sentem ofendidos. Você não se ofende comigo, você se ofende com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, porque eu só sou um dador de recado de Deus. Quem sou eu? Arauto, pregador da palavra. De quem? De Deus, não é minha, tem nada a ver comigo isso aqui. Essa palavra é a palavra que me salva e te salva e salva o mundo, mas também é a que condena quando é resistida. É a mesma que condena, porque diante de Deus quem é que vai contra-argumentar? Senhor, não sabia. Sabia, você resistiu. Irmãos, eu pergunto e afirmo ao mesmo tempo: vocês entendem quando eu falo certas coisas que talvez você não goste? Eu simplesmente estou dizendo o que diz a palavra de Deus. Eu me empenho, me esforço para que assim, amanhã eu possa mudar alguma coisa, ver que eu estou errado, errei,
ter discernimento, ser iluminado, consertado por Deus, mas busco ser honesto com os estudos e com aquilo que eu tenho discernido da parte do Senhor. Então eu só falo o que diz a palavra, não tem nada a ver comigo. Quando você não gosta, você não está gostando do que diz Deus para o seu bem, e para o meu bem, para o nosso bem. Para o nosso bem. Você pode pensar, mas é difícil, eu tenho gratidão, são tantos anos nessa vida, convivendo com isso, com aquilo, com pessoa A, com B, com... Quem fez e faz, irmãos, é Deus. E tem mais. A gente quer ser grato a pessoas. Mas resolve sua vida, casa, conserta a vida, sai desse negócio de corrupção, conserta. Mas eu tenho gratidão. Mas eu vou perder, eu vou deixar de receber salário A, se casar, deixar de receber. Vai ter prejuízo. Prejuízo é ir para o inferno. Prejuízo é ouvir: apartai-vos de mim, não vos conheço. Isso é prejuízo. O resto é lucro. O resto é tudo lucro. Entende, irmãos? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 10. Estamos na beira do fim. Mateus 10. Pastor, mas o senhor fala muitas coisas. Eu só falo da palavra de Deus. Infelizmente, ela é assim, humilha mesmo a mim e a você, porque expõe o meu e o seu pecado, o meu e o seu caráter, a nossa situação degradante. É isso que o pecado, que a Bíblia faz, porque ela é a verdade, e ela liberta. Quer libertar a gente disso. Capítulo 10 de Mateus, a partir do verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade ou divisão, algumas Bíblias vai dizer, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa, de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aí, que coisa. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Jesus está dizendo: nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha pode te salvar, só eu. Então não bote nenhum deles no meu lugar. Eu sou soberano. Primeiro eu e depois de mim sou eu. Só tem um trono e já está ocupado. Não tem espaço para o pai, nem para a mãe e nem para filho nenhum. O espaço é de Jesus. Então primeiro e depois eu vivo para o louvor da glória dele. Mas meu filho não vai gostar. Não goste. Mas minha mãe me disse: não siga essa lei de crente. Não. Foi assim que Bidá disse. Eu fui evangelizar, Bidá no seu evangelho, Bidá disse: pastor, eu não acredito em nada da igreja católica, imagine, aquilo tudo ali eu abomino, mas eu vou falar ao Senhor a verdade. Isso que é, Bidá. Antes de minha mãe morrer, ela disse: Bidá, não vá para a igreja dos crentes. Então eu não posso ir. Eu disse, aí eu contei uma história a ele, fiz uma ilustraçãozinha e disse a ele: se seu pai e sua mãe soubessem, falei de um médico, que o médico era ruim, agora você sabe, ele mandava você ir? Não. Eu disse: pois é, seu pai e sua mãe não sabia da palavra de Deus, por isso te deu esse conselho. Hoje Bidá, para a glória de Deus, é convertido ao evangelho de Jesus Cristo e briga quando não leva Bidá para a igreja. Eu falei esses dias com a nora e ela disse: hoje ele está chateado porque eu da rua fui para o culto, não vim pegar ele se aborreceu comigo, porque não quer perder um culto. Glória a Deus por isso. Entende, irmãos? Então é desse jeito. Antes de acontecer com os discípulos de Jesus, aconteceu com ele. Antes de acontecer com seus discípulos,
Todas essas coisas aconteceu com o próprio Jesus. Ele mesmo foi rejeitado. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31. João 10, 31. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Jesus perguntou a eles. Os judeus lhes responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, por que então dizes, tu blasfemas aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creis em mim, mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente apedrejá-lo, prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Antes de acontecer com qualquer pregador a rejeição, com qualquer apóstolo, com qualquer servo de Jesus, primeiro aconteceu com ele. Ele foi rejeitado e resistido. Quem sou eu? Pó e cinza, quem sou eu? Deus cumpre sua palavra que foi distorcida pela serpente e é misericordioso com o homem. Satanás, irmãos, é mentiroso e pai da mentira. Quando conhecemos Jesus, conhecemos a verdade. E quando conhecemos a verdade, somos libertos e amamos a palavra de Deus. Guarde essa declaração no seu coração. Satanás, ele é mentiroso. Mentiroso. Quando conhecemos Jesus, conhecemos a verdade. Jesus é a verdade. E quando conhecemos a verdade, somos libertos e amamos a palavra de Deus. É isso que está escrito. João 8, 32, 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, esse é o primeiro ponto do capítulo 3 que eu disse a vocês que é chocante. E é chocante. E a primeira coisa que nós vimos foi sobre a serpente. Nós só vimos isso. E nós sabemos hoje que Satanás, que está ali na serpente, é mentiroso e pai da mentira. Mas também sabemos que Jesus é a verdade. E todos que são libertos pela verdade amam a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Prega a palavra. Prega a palavra. Por quê? Porque ela é a verdade, ela é Cristo e ela liberta. Jesus liberta. Jesus cura. Jesus transforma. Jesus salva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Senhor dos céus e da terra, Tu que foi morto e reviveu, e à destra do Pai está assentado a interceder por nós. Glória seja dada a Ti. Poder, todo poder te foi dado, no céu e na terra. Eu oro ao Pai nesta hora, no Teu nome, pedindo que o Senhor tenha de nós misericórdia e nos incomode com esta palavra de hoje, e nos ajude a
refletir, nos ajude a ruminar e nos ajude a fazer uma decisão muito honesta diante do Senhor, de render-nos a Cristo Jesus, mas de fazer uma entrega genuína e plena, independente das coisas dessa vida, independente dos supostos ou aparentes prejuízos, independente de quem vamos agradar ou desagradar nesta vida, mas que possamos nos preocupar primeiramente conosco, com a nossa vida eterna, e em segundo lugar, que possamos render graças àquele que na cruz morreu, por meio dessa decisão humilde, aceitando o convite de rendição e entregando a vida ao Senhor. Pai, por favor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que esta palavra encontre em nosso coração morada, que ela gere edificação, transformação, santificação, que ela gere salvação àqueles que precisam da Tua salvação. Eu oro pedindo que o Teu Espírito seja quem atue, convencendo e encorajando, para que possamos consertar os erros, para que possamos nos render a Cristo. É assim que eu oro grato em nome de Jesus. Amém.